A gente vê, às vezes, um empresário tecendo críticas ao Sebrae, e nitidamente porque ele não conhece a ferramenta, e não se preocupa em saber como é que... pegar o manual de instrução para ver como é que é. Fala um pouco disso, né? Eu sinto falta da gente conversar mais sobre isso, para que os empresários entendam que o Sebrae é uma ferramenta de auxílio, de apoio. E tem gente que enxerga como um órgão da prefeitura e acha que vai fiscalizar ele, acaba... Não somos órgãos fiscalizadores. Dessa percepção equivocada que alguns ainda têm do Sebrae. Se você encontra muito disso ainda... Sim, às vezes, poxa, eu não sabia que o Sebrae fazia isso, eu não sabia que o Sebrae... Eu vou falar aqui do nosso território. E para você, empresário, que ainda tem dificuldade, pode procurar a gente. No final, a gente vai dar o nosso telefone. Eu tenho uma pessoa dedicada aqui para ir até a sua empresa para conversar sobre o seu negócio, para entender, qual é a sua necessidade. Porque é isso mesmo. O Sebrae, ele tem muitas possibilidades. E é por isso que às vezes as pessoas não enxergam a dimensão. Mas o que a gente faz basicamente? Nós temos uma unidade do Sebrae em Niterói, onde a gente recebe todos os empreendedores que querem montar uma empresa ou que já têm as suas empresas e querem melhorar os seus negócios na parte financeira, na parte de marketing, na parte de gestão de pessoas, na parte do comportamento empreendedor. Você que fez o Empretec agora recentemente sabe como isso é importante, você mudar a mentalidade da pessoa. E muitas vezes, o que acontece? A gente não consegue atingir. Nós temos aqui na nossa região 230 mil empresas. 230 mil empresas. É mesmo? Nesses 6 municípios? Sim, são 200. A grande maioria, MEI, microempreendedor individual, né? Porque é uma possibilidade que às vezes a pessoa tem até de iniciar a sua atividade empresarial de forma gratuita, de forma com custo baixo, e muitas vezes a gente precisa dos parceiros também para poder divulgar tudo isso que a gente faz. Então, o que o Sebrae faz? O Sebrae tem parcerias com prefeituras, tem parcerias com associações comerciais, com CDEs, como a gente falou inicialmente, a gente não faz nada sozinho. O Sebrae não faz nada sozinho. Então, a gente precisa das instituições, precisa dos empresários para que a gente possa alavancar ainda mais a nossa atuação. Então, quando a gente fala, voltando no nosso núcleo ali do Sebrae, a gente faz o atendimento tanto no Sebrae quanto fora dele. Né? Você falou muito do Anthony. O Anthony é o nosso analista dedicado aos municípios de Tanguá, de Rio Bonito, de Itaboraí. Então, a gente faz o atendimento, inclusive presencial, na casa do empresário. A gente vai até o empresário. Então, hoje é uma estratégia que a gente tem justamente para que a gente possa ter um relacionamento com o cliente, para que a gente possa ter um desenvolvimento desse cliente desde o princípio, desde o momento que a gente vai até a empresa, identifica essa necessidade e a partir desse momento ele passa por uma jornada dentro do Sebrae, através de capacitações, através de consultorias, através de mentorias, através de possibilidades de participação de eventos, porque aí entra a parte também de mercado, porque você tem que dar as ferramentas necessárias, mas também diz ao cliente e diz ao empresário de que forma ele pode vender mais e melhor. Então, é por isso que a gente atua nessa parte, né? Não só da gestão empresarial, mas também do ambiente de negócios. E como que é feito isso? Através de política pública. A gente, junto com as prefeituras, a gente tem condições de trazer ferramentas para que os gestores públicos possam entender melhor de legislação, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, aonde concede benefícios à micro e pequena empresa dentro dos municípios. O município, por exemplo, ele pode comprar, né, as prefeituras, elas podem comprar da micro e pequena empresa. Isso está na lei.
E muitas vezes isso é algo que a gente precisa construir na cabeça das pessoas. A gente precisa trazer, através de quê? Através dos eventos, através das parcerias, através das palestras, através de todo o conteúdo que a gente gera e coloca aí para que todos tenham acesso. E assim, pode comprar, mas você também precisa se organizar para poder vender, né? Perfeito. Acho que é importante dizer isso, porque eu já ouvi algumas pessoas em Rio Bonito, inclusive, dizendo assim, pô, sacanagem, a prefeitura não compra o meu aqui e tal, papapá. Não compra por quê? Porque não quer, porque... E aí eu perguntei, mas vem cá, mas sua atividade você é MEI, como é que é? Não, eu não tenho empresa não. Mas peraí, irmão. Mas então, Isso. né? Então ainda existe um desconhecimento. Então, assim, por mais que você vai aprender que a prefeitura pode comprar, antes, você também precisa se passo organizar para poder vender, né? Sem dúvida. E, aliás, hoje não é só a prefeitura. Eu lembro que ali na Feira do Produtor Agro, no centro de Rio Bonito ali, uma vez o Leandro Ferreira, gerente da Telefrutas, ele chegou lá e fez um discurso ali para o pessoal. Gente, eu quero comprar de vocês, mas tem que ter nota, porque eu tenho que... É isso. E boa parte das pessoas que estavam ali ainda não tinham se organizado nesse sentido, né? Exatamente. Então é importante a gente falar disso também. É importantíssimo, né? Você falou tudo, porque aí não é só nem a prefeitura. Se você quer fornecer para um determinado setor, você precisa entender quais são os critérios daquele mercado. Quando a gente fala, por exemplo, aí eu vou para um outro polo de internacionalização. Você não precisa entender como é que o outro país vai exigir o teu produto. Tem esse copo aqui, eu preciso que ele tenha todo o produto, o insumo dele de acordo com as normas estabelecidas por aquele país. Aqui não é diferente, aqui a gente precisa de normas. E quando a gente vai falar de um determinado setor ou de uma prefeitura, ela tem lá os critérios. Precisa ser legalizado, precisa estar em dia, precisa pagar os seus impostos, precisa ter as suas certidões em dia. Então, são atitudes de gestão que muitas vezes o empreendedor, e às vezes não é nem culpa dele, às vezes é o desconhecimento mesmo. Às vezes a pessoa abre, Flávio, a sua empresa porque precisa pagar suas contas, que é o que a gente chama de o empreendedorismo por necessidade. Porque muitas vezes a pessoa, né, fica desempregada, precisa pagar suas contas, começa a empreender de forma desordenada, de forma sem conhecimento, e simplesmente começa. E aí se esbarra em determinadas dificuldades, porque muitas vezes não foi lá na base e não fez o dever de casa, não se registrou, não entendeu do seu negócio, não fez um plano de negócio. Então isso tudo te dá uma base para que você possa se estruturar e aí sim atender novos mercados, porque é isso que a gente quer. Por isso que quando a gente fala de relacionamento com o cliente, o que a gente quer? Que ele saia daquele ponto zero e chegue num determinado ponto, num outro patamar, se desenvolvendo, arrumando a casa, né, verificando todos os seus processos e aí identificando novos mercados. Isso é muito importante. Voltando até o exemplo da pandemia, quem mais teve condições de sobreviver é quem de fato já tinha isso bem resolvido. Quem pôde enxergar uma nova oportunidade de mercado. Confecção, por exemplo, moda feminina que parou de fabricar, começou a fabricar máscara. Então, isso é enxergar aquele momento como um desafiador, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso atender aquele mercado? Como é que eu posso vender para o meu cliente? Qual é a necessidade do meu cliente? Sabe? Então, isso tudo tem que ser trabalhado nas empresas. Por isso que a gente tem esse cuidado agora, Flávio, de ter o cliente no centro de tudo. Qual é a necessidade dele? De que forma ele quer acessar o Sebrae? Perfeito. Ele quer acessar de forma presencial? Temos o local. Ele quer que o nosso analista vá até a empresa? A gente vai. Ele quer acessar de maneira digital? Tem todas as ferramentas. Nós temos uma base aí, o site do Sebrae tem uma base muito extensa de conteúdos,
todos voltados para micro e pequena empresa.